Bom, pessoal, a gente estava falando da concorrência que a TV trouxe para o cinema e uma das consequências que isso trouxe, e na verdade uma queda de público que começou a acontecer nos anos 50, já no finalzinho dos anos 40, para falar a verdade, fez com que o próprio desenvolvimento do tecnológico, de inovações no cinema, passasse a ser uma coisa, deixasse de ser uma coisa que era só uma tentativa e passasse a ser quase uma necessidade, né? O cinema já tinha experimentado com algumas coisas, desde lá da década de 10 já tinha experimentos com 3D, né? Isso foi uma das coisas que foi tentada também nos anos 50, mas as dificuldades técnicas eram muito grandes, não foi uma coisa que vingou, vamos dizer assim, né? E o que vingou nos anos 50 e que acabou modificando a tecnologia do cinema e modificando a forma do cinema de uma maneira bastante significativa e que predomina, né, fez isso durar até hoje, é uma mudança no formato da tela, né? Então, para a gente falar disso, a gente precisa falar um pouco dessa questão da janela, né? Da proporção entre a altura e a largura da imagem que a gente está vendo, né? Quando o cinema surge, quando o cinema se consolida, né, quando o formato do cinema se consolida, lá o formato do Lumière, do Edison, etc., se consolida, é usada uma película de 35mm de largura que tem perfurações e a imagem tem de altura basicamente 4 perfurações, né? E essa imagem que se forma na altura de 4 perfurações na largura total de 35mm ali, é uma imagem que a parte útil dela tem mais ou menos, basicamente, a proporção de 4:3, né? Então, a proporção entre a largura e a altura é de 4:3. Ela é quase retangular, assim, ela é um pouquinho, quase quadrada, ela é um pouquinho retangular, né? E esse formato é o formato do início do cinema. Quando surge o som na cópia lá nos anos 30, basicamente, o que vai acontecer é que esse som precisa ser colocado na película também, ele empurra lá a imagem um pouquinho para caber ali, mas logo se padroniza em 1932 um formatinho para a imagem, né, que também tem uma proporção parecida com 4:3, né? Quando a gente fala de proporção da imagem de cinema, ou dessa janela, né, a gente não usa tanto essa nomenclatura 4:3, 16:9, 16:10, 17:9. A gente normalmente se refere a isso pelo número mesmo dessa conta, né? Então 4:3, 4 dividido por 3, 1,33. Então a gente em geral vai falar que a proporção desse cinema silencioso é 1,33, predominantemente, e depois dessa convenção aí, quando surge o som na cópia, a proporção é 1,37, tá? Muito parecida com a 1,33, com a 4:3. Esse formato é o formato que é usado por basicamente todos os anos 30 e 40 e começo dos anos 50, mas com a perda de público, também por causa da televisão, o cinema começa a tentar outros formatos, né? E é muito importante nesse processo um episódio, né, uma coisa que aconteceu, uma tentativa que aconteceu em 1952, que é o Cinerama. Tá? O Cinerama, ele não era um filme comum, né, e não podia ser exibido numa sala comum. O Cinerama era um filme feito com 3 câmeras ao mesmo tempo, uma do lado da outra, e na hora de você projetar esse filme que era feito com 3 câmeras ao mesmo tempo, você também precisava de 3 projetores ao mesmo tempo, né? Então você punha 3 projetores, a tela era curva, né? E era uma tela muito grande, curvada, né? Que pegava uma área muito grande do seu campo de visão, tá? E essa imagem projetada nessa tela curva, obviamente numa sala especialmente adaptada para isso, ela tinha a proporção de 2,65, ou seja, a largura dela, né, era mais de 2,5 vezes maior do que a altura. Uma bem retangular, né? E o Cinerama, ele também tinha um sistema de som
multicanal imersivo, que saía de pontos localizados aí no meio dessa tela, vamos dizer assim, e também canais surround, né? Então o Cinerama, ele, embora tivesse uma enorme dificuldade de ser feito, né, por causa de toda essa estrutura de 3 câmeras, ele proporcionou uma experiência que era muito diferente do que era visto anteriormente nas salas de cinema, tá? Não só pela questão da largura da tela, tá? Mas também porque era uma tela muito maior, né? A gente hoje entende que essa inovação do Cinerama não é só por causa da questão da proporção dele ser muito mais largo, mas também por causa do tamanho da tela, que era muito maior do que tinha antes, né? E o Cinerama era meio uma apresentação especial, ele era meio uma coisa meio itinerante, né? Você montava isso em diferentes lugares, ia de uma cidade para outra, tal, dava um trabalhão, e obviamente era muito difícil fazer filmes nesse formato, porque era o que você tem que fazer. Captar com 3 câmeras e depois exibir com 3 projetores, isso limita bastante até o tipo de lente que você pode usar. Tem uma série de... E todo o custo, claro, de você ter 3 vezes a quantidade de filme, ainda usava o filme, né, de lado, então gastava mais filme ainda do que o normal, né? Então criou uma experiência diferente, impressionante para o público, mas não se consolidou como um formato que ficou, né? Mas ficou claro com o Cinerama que oferecer para o público essa experiência de uma tela mais alargada, né, que a gente vai chamar de widescreen, era uma coisa que valia a pena. Você conseguia ter público para isso, você fazia pessoas que não iam ao cinema irem ver esse filme nesse formato, né? E aí, o início dos anos 50, acabou rolando uma loucura pelo widescreen, pelo filme mais retangular, né? A ponto, inclusive, de você ter lançamentos de filmes, logo depois, o Cinerama é de 52, em 53 teve filme que tinha sido filmado pensando numa janela 4x3 e que na hora de ser exibido foi cortado. Cortaram a parte de cima e de baixo dos planos só para exibir o filme numa proporção diferente, né? Então chegou-se até a esse tipo de coisa com alguns filmes, de tanto que as distribuidoras e os estúdios queriam exibir os filmes nesse novo formato, né, em algum formato um pouco mais alargado, para que, teoricamente, isso faria, né, garantir, ou aumentar, ou perder mais devagar que seja, o público nas salas de cinema. Tá? E isso virou, de uma certa forma, a regra desde então. Tá? E aí uma série de experimentos foram feitos até se consolidar esses formatos. Como eu falei, no Cinerama era muito difícil, usava 3 projetores, era completamente inviável para uma operação econômica que os cinemas tinham, né? Se queria tentar aproveitar ao máximo possível a estrutura que já existia. Tá? Uma solução que deu muito certo durante um período foi uma solução que a Fox patenteou nos Estados Unidos, mas ela usava uma tecnologia de um cientista francês chamado Chrétien, que tinha trabalhado com lentes especiais para tanques de guerra, né? Então ele desenvolveu uma lente que pegava uma imagem e ela mudava, comprimia a imagem só numa das direções, né? Então você pegava uma imagem assim e você fazia uma lente que não mexia na altura da imagem, só fazia isso aqui com a imagem, né? Pegava assim o rosto e dava uma achatada. Essa lente que mexia só numa das direções e não na outra era uma lente anamórfica. Tá? Então ela altera uma das direções e não a outra. Então você pegava e usava uma lente dessa anamórfica para pegar uma imagem mais retangular, né? Enquadrava uma região mais retangular e apertava isso para caber naquele fotogramazinho 4x3 que já era usado no filme 35mm. Obviamente que na hora de você projetar essa imagem, você precisa fazer o mesmo processo, você precisa usar uma lente desse mesmo tipo na hora de projetar. Então aquela imagem que está apertadinha, na hora de projetar você expande ela de novo. Tá? Então esse sistema que foi patenteado, vamos dizer assim, pela Fox, fazia parte do sistema CinemaScope. Né? Então o CinemaScope era esse sistema da Fox. Esse não era a única coisa, a única vantagem dele, o único motivo pelo qual ele se tornou bastante predominante, né? Mas também porque ele tinha junto som multicanal, né? As cópias em CinemaScope, uma parte delas tinha 4 canais de som em bandas magnéticas, né? E também
claro, nessa época já incorporando em geral o cinema colorido também, já que estava se gastando, né, mais com esse cuidado de som, de lente, também já se faziam esses filmes coloridos, então atraía ao mesmo tempo o widescreen, o som imersivo e a cor, e criou filmes que realmente tiveram um sucesso comercial e, portanto, todo mundo seguiu um pouco nessa linha. Tá? Os filmes CinemaScope, no início, eles tinham uma proporção de 2,66, parecida com a proporção do Cinerama, né? Bem retangulares, mas aos poucos, conforme foi se incorporando na cópia o som em outros formatos que não o magnético também, conforme esses formatos foram se consolidando, né, conforme o formato foi evoluindo, você também cria uma separaçãozinha melhor ali entre um fotograma e outro dentro da película, né, ele se consolidou na proporção de mais ou menos 2,35 ou 2,35 ou 2,39, tá? Então a largura da imagem mais ou menos 2,35 a medida da altura, tá? E esse é um formato que predominou, que a gente usa até hoje, né? Quando a gente fala de um filme scope, hoje em dia, a gente está falando de um filme que tem essa proporção entre a altura e a largura, tá? A gente não pode esquecer também que o sucesso da Fox, dos filmes da Fox e dessa predominância, passa por uma série de questões. Por exemplo, o fato de que quem tinha contrato com a Fox era a Marilyn Monroe, que uma grande parte do público queria ver, né? Então a gente não pode dissociar o desenvolvimento tecnológico e as patentes e o que ficou predominante com uma série de outras questões mercadológicas que também está envolvido com esse desenvolvimento. Toda a história do cinema está cercado disso, né? Assim como essas inovações vieram para tentar, de uma certa forma, lutar contra a perda de público que estava sendo causada pela TV, o que sobrou, por que ficou esse formato e não outro, também tem a ver com pequenos detalhes ali do que estava sendo oferecido também, de qual era esse conteúdo. Essas coisas não andam completamente separadas, né? Além do formato CinemaScope da Fox, teve outros formatos. Então, por exemplo, a Paramount desenvolveu o formato VistaVision, que usava o filme de 35mm, só que usava ele de lado, né? Então, ao invés de pegar ali 4 perfurações, pegava basicamente 8 perfurações, e aí conseguia uma imagem numa proporção, né, numa janela de 1,85. Então a largura 1,85 vezes a altura. Esse é outro formato que também predominou, a gente usa até hoje no cinema digital, né? Hoje em dia os filmes são principalmente feitos nas proporções de 1,85 e 2,35. São as grandes duas proporções aí que a gente vai encontrar no cinema digital hoje. Tá? E surgiram várias outras tentativas também de fazer filmes com essa proporção mais larga, né? Filmes widescreen surgiram, ficaram mais, né? Mostrou-se viável, por exemplo, fazer os filmes em 70mm, né? Então alguns filmes aí na década de 50, 60 passaram a ser feitos em películas de 70mm, algumas delas em widescreen também, proporções de 2.2, ou até, né? Aí surge uma enormidade de formatos, né? Todd AO, MGM Ultra Panavision, Super Panavision 70, né? Vários formatos, até proporções de quase 3:1 entre a altura e a largura, e vários filmes foram sendo feitos nesses formatos. Obviamente precisava de cuidados especiais na projeção, mas alguns deles predominaram e, inclusive, surge nessa história aí um formato que pelo menos criou uma marca por trás dele também, que era de pegar o filme de 70mm, que já era um filme mais largo, e usar ele de lado, né? Então uma baita área para cada fotograma, né? Que é o formato IMAX, né? O formato IMAX original em película era o filme de 70mm de lado, mas aí, curiosamente, não mais numa imagem muito retangular, mas numa imagem um pouco mais quadrada, né? Mais ou menos 1,4 de proporção entre a largura e a altura, tá? Em telas, de novo, gigantescas, né? E o IMAX foi uma marca que conseguiu se estabelecer, persiste até hoje aí, né? Tentando se associar com essa experiência de cinema de alta qualidade, mesmo que hoje use muito mais captação e projeção no formato digital. Tá? E a gente tem que lembrar também que esses formatos vários, essas proporções, eles constantemente tinham conversões entre si. Você às vezes podia filmar aquela obra
com um tipo de película, por exemplo, 65mm, ou filmar em VistaVision, ou filmar com CinemaScope, e na projeção, às vezes, você ia ter que passar num cinema que não tinha a projeção CinemaScope, então você convertia aquilo para outro formato. Então isso também era comum nessa época, e essa variedade de formatos, né, de proporções, de janelas, continua sendo uma preocupação que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Teve vários filmes, por exemplo, que quando foram lançados em vídeo depois, em VHS, em DVD e tal, foram lançados em formatos que não eram os seus formatos originais, né? Que tiveram partes cortadas, etc., porque os critérios da escolha de como você vai passar, né, um filme que é de um formato numa tela que talvez tenha outro formato, são escolhas que são mais complexas do que parecem, né? A gente vai falar mais um pouco de DVDs e VHS daqui a pouquinho. A última coisa só que eu queria pontuar é que vocês devem ter percebido que eu não falei nada de um formato que a gente usa muito hoje em dia, que é o famoso 16:9. Né? 16:9 daria a proporção 1.77. Eu não falei nada dele, né? Eu não falei nada dele porque eu estou falando basicamente de cinema até agora aqui, né? E o 16:9 é um formato que vai surgir na padronização da televisão digital, tá? Então, o formato 16:9 ele vai surgir só na padronização da televisão digital, e ele basicamente é uma forma de conciliar os dois extremos de proporções que a gente tinha antes. Então a gente pega a nossa proporção mais quadradinha, 4:3, e a nossa proporção mais alongada, o scope 2:39, 2:35, são muito próximos, né? E ele fala, olha, eu quero poder passar filmes em 4:3, eu quero poder passar filmes em 2.35, e eu não quero sacrificar nenhum demais, né? Então eu quero, dentro da minha tela, dar a mesma área para os dois, tanto para os filmes em 4:3 quanto para os filmes 2.35. E se você fizer a conta aí de quanto dá isso, né? Se é uma conta meramente matemática, né? Como que você dá a mesma área para um filme 4:3 e para um filme 2.35, o resultado é 16:9, tá? Então é por isso que o padrão 16:9 foi adotado na televisão digital e, né, nas transmissões de muita coisa que a gente vê, e nos Blu-rays, etc. Mas a gente vai falar mais de vídeo daqui a pouquinho.